Você já se perguntou de onde vem o termo nerd? Acontece que essa palavra curiosa tem mais significado do que parece. O termo nerd foi introduzido pela primeira vez pelo Dr. Seuss em seu livro de 1950, Se Eu Fosse o Dono do Zoológico. Nesta história divertida, ele usou o termo para descrever uma criatura estranha, mostrando o maravilhoso e imaginativo mundo de sua escrita. Mal sabia ele que esse termo brincalhão evoluiria dramaticamente ao longo dos anos. Avançando para hoje, ser nerd não é mais algo do qual se envergonhar. Agora descreve com orgulho pessoas que são profundamente apaixonadas por seus interesses, seja ficção científica, tecnologia, jogos ou qualquer outra coisa que desperte sua curiosidade. A conotação negativa que antes existia se transformou em um símbolo de honra entre comunidades que celebram a cultura geek. É incrível como uma palavra simples e inventada se enraizou em nossa língua, refletindo uma mudança na forma como vemos a inteligência e o entusiasmo. Então, da próxima vez que você ouvir alguém se referir a si mesmo como nerd, lembre-se, eles não estão apenas falando sobre alguém que gosta de livros. Estão celebrando uma cultura vibrante e diversificada. Surpreendentemente, é um fato que os speakeasies prosperaram durante a proibição. Na década de 1920, o governo dos Emacs proibiu o álcool, levando donos de bares criativos a manter viva a socialização. Fingindo inocência, muitos desses estabelecimentos se disfarçavam de lojas de refrigerantes. Os clientes entravam esperando por refrescantes refrigerantes de raiz, mas alguns conheciam senhas secretas que lhes davam acesso a estoques escondidos de uísque. Essa disfarçada engenhosa permitia que os festeiros tomassem bebidas gaseificadas enquanto desfrutavam de coquetéis ilícitos. Tudo sob o olhar da polícia. Imagine, você entra em uma aconchegante loja de refrigerantes, troca risadinhas cúmplices com amigos e faz um aperto de mão secreto para acessar um mundo de emoções de speakeasy. Você sentiria a eletricidade da rebeldia em cada canto. Esses locais clandestinos proporcionavam uma fuga emocionante, promovendo conexões entre pessoas ansiosas para compartilhar bebidas proibidas e risadas. As travessuras inteligentes dos speakeasies durante essa era seca ilustravam não apenas a sede por álcool, mas um desejo de camaradagem e diversão. Então, enquanto você saboreia aquele float de refrigerante de raiz hoje, imagine as aventuras escondidas e as ousadas escapadas que ocorrem nesses movimentados bares subterrâneos. Cientistas descobriram recentemente que a caverna Movaili é extraordinária. Escondida na Romênia, a caverna Movaili revela um ecossistema oculto que sobreviveu isolado por cerca de 5,5 milhões de anos. Encontrada em 1986 por uma equipe de perfuradores entusiasmados, esta caverna é uma maravilha da natureza, existindo sem luz solar. Em vez de depender da fotossíntese, os organismos que vivem lá se adaptaram de forma engenhosa para sobreviver com reações químicas alimentadas pelos gases tóxicos ao seu redor, incluindo sulfeto de hidrogênio e dióxido de carbono. Imagine explorar um mundo onde criaturas únicas como aranhas translúcidas e crustáceos sem olhos prosperam na escuridão total. Cada espécie evoluiu, especificamente para lidar com as condições extremas da caverna, mostrando a incrível adaptabilidade da vida. Esse ambiente não só fascina biólogos, mas também levanta questões intrigantes sobre a vida em outros planetas, onde condições semelhantes podem existir. A caverna Movaili é um estudo de caso fascinante para pesquisadores interessados em como organismos podem prosperar, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Então, da próxima vez que você pensar em ecossistemas, lembre-se dos segredos surpreendentes escondidos nos corredores escuros da caverna Movaili. O que realmente acontece quando soldados duvidam da sanidade? Durante a batalha na Normandia, um comandante chamado Bill Millan enfrentou uma reviravolta inesperada. No meio do caos da guerra, o inimigo notou Millan e hesitou em atirar. Eles achavam que ele poderia não estar em seu juízo. Essa decisão incomum destaca o quão imprevisíveis e caóticas podem ser as situações de combate. Imagine a cena, balas zumbindo no ar, soldados buscando abrigo, enquanto Millan permanece, aparentemente alheio ao perigo. Seu comportamento, que pode parecer estranho sob pressão, fez com que os adversários duvidassem de sua missão. Este incidente não só ilumina a atmosfera surreal da batalha, mas também mostra como a percepção da sanidade pode mudar o curso dos eventos em situações de vida ou morte. O que isso diz sobre nossa compreensão dos estados mentais em condições de alto estresse? Difícil de acreditar, mas esses animais de madeira parecem vivos.
Criadas com habilidade impressionante, as esculturas hiperrealistas de animais em madeira realmente impressionam. Os artistas passam muitas horas aperfeiçoando cada detalhe, desde as penas delicadas das aves até as escamas brilhantes dos peixes. Usando ferramentas que vão de formões a drones para um acabamento preciso, essas esculturas frequentemente surpreendem o público com seu aspecto realista. Algumas obras até incluem elementos como olhos de vidro pintados, para adicionar um nível extra de realismo. A habilidade necessária para isso exige não apenas um olhar atento aos detalhes, mas também um profundo entendimento da anatomia e do movimento dos animais. Muitos escultores se inspiram na própria natureza, estudando animais selvagens para capturar sua essência na madeira. Essas obras de arte fascinantes fazem você parar e olhar, borrando as fronteiras entre arte e realidade. Você já viu uma delas de perto? Você consegue adivinhar o que realmente movimenta o sistema de transporte único de Morgantown? Em 1975, essa pequena cidade na Virgínia Ocidental apresentou uma maneira revolucionária de se locomover, que mudou para sempre o transporte. Em vez de paradas de ônibus tradicionais, os moradores utilizam um sistema incrível chamado Transporte Rápido Pessoal, PRT. Com apenas um toque de botão, os passageiros podem embarcar em um pequeno veículo autônomo que se desloca por viadutos. Ele é projetado para cerca de 15 mil viagens por dia, tornando-o muito eficiente. Esse sistema não só reduz o tempo de viagem, mas também ajuda a diminuir congestionamentos e poluição. Desde seu lançamento, o PRT se tornou uma parte querida da vida cotidiana em Morgantown, mostrando como ideias inovadoras podem melhorar o transporte público. Você consegue imaginar como é viver em uma cidade onde ir do ponto A ao ponto B é tão simples quanto apertar um botão? Você sabia sobre o papel icônico de Anthony Hopkins? Em 1992, ele impressionou o público e a crítica com sua inesquecível interpretação de Hannibal Lecter no filme O Silêncio dos Inocentes. Apesar de ter aparecido na tela por apenas 16 minutos e 20 segundos, sua atuação aterrorizante lhe rendeu um Oscar de melhor ator. Isso levanta a questão: como ele conseguiu causar uma impressão tão forte em tão pouco tempo? Hopkins transformou o personagem Lecter em uma combinação fascinante de inteligência e ameaça, criando um dos vilões mais famosos do cinema. Sua habilidade de transmitir tanto charme quanto perigo em cada fala deixava os espectadores sem fôlego. Isso é especialmente notável considerando que ele dividiu a tela com Jodie Foster, que interpretou a determinada agente do FBI, Clarice Starling. A interação deles elevou o filme a um novo patamar, mas foi Hopkins quem transformou um papel relativamente pequeno em um momento lendário da história do cinema. A influência de sua atuação ainda é sentida hoje, inspirando inúmeros atores e diretores. O que você acha que torna um papel memorável, mesmo que o ator não apareça na tela por muito tempo? Você sabe o que realmente beneficia as aranhas de pernas longas? A aranha Philangioides, ou aranha de pernas longas, pode parecer um pouco assustadora por causa de suas longas patas, mas na verdade é completamente inofensiva para os humanos. Essas criaturas incríveis ajudam a manter o equilíbrio na natureza, controlando as populações de outras aranhas, incluindo aquelas que podem ser perigosas para nós. Quando elas se movem, elas comem aranhas pequenas que de outra forma poderiam se reproduzir descontroladamente, criando um ambiente mais seguro. Então, da próxima vez que você ver uma aranha de pernas longas, lembre-se de que ela não vai te incomodar. Pelo contrário, ela está cumprindo seu papel em manter a saúde do ecossistema. O papel delas como controladoras naturais de pragas é especialmente importante em jardins e casas, onde ajudam a reduzir a quantidade de aranhas indesejadas. Apenas existindo, elas contribuem para um ecossistema mais equilibrado e nos protegem de aranhas mais perigosas que podem invadir nosso espaço. Aceitar esses pequenos campeões pode mudar nossa percepção sobre aranhas e nos lembrar da importância de cada criatura em nosso mundo. Acredite ou não, o divórcio unilateral salva vidas. As leis nos Estados Unidos que permitem que um dos cônjuges peça o divórcio sem o consentimento do outro mostraram benefícios surpreendentes. Após a adoção dessas leis em alguns estados, houve uma redução significativa de 20% nas taxas de suicídio entre mulheres. Essa mudança demonstra como ter mais controle sobre seus relacionamentos pode melhorar a saúde mental e a segurança das mulheres. Mas não é só isso. Pesquisadores também descobriram que os casos de violência doméstica diminuíram tanto entre homens quanto entre mulheres nessas áreas.
Os dados indicam que quando as pessoas se sentem seguras ao deixar relacionamentos tóxicos, isso não apenas promove seu bem-estar, mas também cria um ambiente mais seguro como um todo. Essas conclusões ressaltam a importância do apoio legal e social para proteger pessoas vulneráveis. O que você acha que faz com que ter mais opções em relacionamentos impacte tanto a saúde mental? Acredite ou não, goleiros enfrentam 100 chutes poderosos. Em um desafio emocionante, o goleiro tenta defender 100 chutes da área, testando não apenas suas habilidades, mas também sua resistência. Os goleiros são alguns dos atletas mais fascinantes em campo. Eles não ficam parados esperando. Estão sempre em movimento, prontos para mergulhar ou saltar e bloquear chutes fortes. Este desafio destaca sua agilidade e reação, pois precisam responder rapidamente a diferentes ângulos e velocidades. Imagine enfrentar uma força imensa a cada chute que vem em sua direção. Aqui, a concentração e o tempo são essenciais. Defender muitos desses chutes exige treino, foco e compreensão da técnica do atacante. A cada erro ou defesa incrível, a pressão aumenta. Os goleiros também precisam de força psicológica para lidar com a pressão, especialmente quando os adversários tentam marcar. Então, da próxima vez que você assistir a uma partida, lembre-se das incríveis habilidades e coragem que esses jogadores trazem para o jogo. Isso com certeza faz você valorizar ainda mais o papel deles, não é mesmo? Descubra a incrível ave quetzal da América Central. Essa ave fascinante, que vive principalmente nas florestas verdes da Guatemala e regiões próximas, chama a atenção dos ornitólogos por sua aparência impressionante. O quetzal é especialmente conhecido por sua cauda extraordinariamente longa, que pode chegar a impressionantes 1 metro. Essa cauda não só embeleza, mas também ajuda a ave a se orientar na densa floresta. Os quetzais são coloridos, com uma combinação de verde intenso e cores vibrantes, o que os torna facilmente visíveis entre as folhas. Eles têm um canto único que ecoa pela selva, facilitando sua localização, embora sejam bastante discretos. Mestres da camuflagem costumam ficar parados entre os galhos, se misturando ao ambiente. Você já sonhou em ver essa criatura encantadora na natureza? Você sabia que perus podem se reproduzir sem machos? As fêmeas de peru têm uma habilidade incrível chamada partenogênese, que lhes permite gerar descendência sem a fertilização por um macho. Essa estratégia rara de reprodução permite que os perus desenvolvam ovos sozinhos, resultando principalmente em machos devido à sua expressão genética haploide única. É um exemplo fascinante da diversidade da natureza, mostrando que os animais podem se adaptar de maneiras inesperadas para sobreviver. Em situações onde as fêmeas têm acesso limitado a parceiros, a partenogênese pode ajudar a população a continuar existindo, apesar das dificuldades na reprodução. Essa capacidade intrigante não só levanta questões sobre como as espécies evoluem, mas também destaca as incríveis estratégias adaptativas presentes no mundo animal. Os perus são apenas uma das muitas espécies que demonstram como a vida encontra maneiras de sobreviver e prosperar, mesmo em condições desafiadoras. Não é surpreendente como a natureza nos surpreende constantemente com sua engenhosidade? Você sabia que a letra X não aparece nos nomes dos estados dos Ewaxa? É verdade. A letra X é a única letra do alfabeto inglês que não aparece em nenhum nome de estado. Você pode pensar em palavras como Arizona ou Novo México, onde essa letra está presente, mas nos nomes dos estados, ela simplesmente não aparece. Esse fato curioso desperta o interesse pela língua e pela geografia. Muitas letras, como A ou N, são comuns nos nomes dos estados, mas X é uma exceção. Por que isso acontece? Talvez porque o X pareça único, ou até um pouco misterioso, em comparação com as outras letras. Então, da próxima vez que você viajar pelos EUA, lembre-se desse fato interessante sobre a língua. Quais outros fatos surpreendentes sobre a linguagem você acha que existem? E se eu te disser que os macacos japoneses amam o frio? Esses seres incríveis, conhecidos também como macacos das neves, desenvolveram habilidades únicas para viver em condições frias. Nas regiões nevadas do Japão, onde a temperatura pode cair abaixo de zero, seu pelo espesso serve como uma ótima isolação, permitindo que eles prosperem, enquanto outros animais podem ter dificuldades. Esses macacos são frequentemente vistos descansando em fontes termais, aproveitando o calor em meio a um cenário de inverno.
Esse comportamento não só os ajuda a se manter aquecidos, mas também fortalece os laços sociais em seus grupos. Além disso, sua capacidade de se adaptar a climas rigorosos os tornou um dos primatas mais resistentes do planeta. Então, da próxima vez que você admirar uma paisagem nevada, lembre-se dos incríveis macacos japoneses que fizeram dela seu lar. O que você acha que os mantém tão aconchegantes? Fatos surpreendentes sobre a cor da pele humana. A diversidade de tons de pele entre as pessoas está principalmente ligada ao pigmento melanina, que é controlado por nossos genes, especialmente um deles chamado MC1R. Mas por que pessoas de diferentes partes do mundo têm cores de pele tão distintas? Tudo se resume ao lugar onde os humanos se desenvolveram. Populações que vivem mais perto do Equador, onde a luz solar é intensa e a radiação ultravioleta é alta, desenvolveram pele mais escura. Essa pele escura atua como um protetor solar natural, protegendo contra possíveis danos. Por outro lado, pessoas em latitudes mais ao norte recebem muito menos luz solar. Ao longo das gerações, a pele delas evoluiu, tornando-se mais clara, o que ajuda na absorção de vitamina D quando a luz solar é escassa. Não é incrível como o nosso ambiente molda nossa biologia de maneira tão marcante? Vamos descobrir a verdade sobre o jogo de tabuleiro Jumanji. Após o enorme sucesso do filme Jumanji, os fãs estavam ansiosos para mergulhar em uma aventura, criando um verdadeiro jogo de tabuleiro inspirado no jogo amaldiçoado do filme. Embora você não enfrente desafios perigosos, como inundações ou vinhas devoradoras de homens, este jogo traz suas próprias reviravoltas divertidas. Uma das características curiosas são os dados, que podem escorregar facilmente pelo tabuleiro, resultando em avisos engraçados de que os jogadores desaparecem misteriosamente no meio do jogo. Imagine você se reunindo com amigos, jogando esses dados escorregadios e rindo enquanto tenta evitar ser sugado para dentro do jogo. O jogo de tabuleiro Jumanji foi feito para capturar o espírito do filme, incentivando o trabalho em equipe, a criatividade e muita diversão. Então, você está pronto para embarcar em uma emocionante aventura no jogo de tabuleiro que pode aproximá-lo de amigos e familiares. Você consegue imaginar essa ousada fuga durante a Segunda Guerra Mundial? Em tempos turbulentos, o corajoso piloto soviético Alexei Mariev se viu em uma situação difícil após ser capturado pelas tropas alemãs. Durante 18 dias exaustivos, ele passou por um treinamento brutal, projetado para quebrar seu espírito, mas isso apenas aumentou seu forte desejo de escapar. Usando suas habilidades adquiridas nas forças aéreas soviéticas, Alexei elaborou um plano astuto. Em uma noite, ele conseguiu escapar de seus captores e realizar uma perigosa jornada de volta à segurança. Seu retorno não foi apenas uma vitória pessoal, reacendeu a esperança entre seus companheiros soldados, lutando contra as potências do eixo. Determinado, Alexei voltou às fileiras do exército soviético, pronto para continuar a luta por seu país. Sua história é um testemunho notável de coragem e resiliência diante de enormes dificuldades. É verdade que as tatuagens maori contam histórias? Na Nova Zelândia, a arte tradicional de tatuagem entre os maoris é chamada de moko, se for no rosto, e tomoko, se cobre o resto do corpo. Essas tatuagens incríveis fazem muito mais do que apenas parecer bonitas. Elas têm um papel importante na expressão da identidade, nas narrativas e no status social. Cada marca na pele conta algo significativo sobre a pessoa que a usa, como sua linhagem, conquistas ou experiências. Para os maoris, essas tatuagens são uma conexão com sua cultura e um símbolo de orgulho. Os padrões não são escolhidos aleatoriamente, eles são cuidadosamente criados para refletir histórias familiares e conquistas pessoais. Na verdade, receber um moko ou tomoko, muitas vezes, é uma experiência profundamente espiritual, ilustrando a poderosa conexão entre a pessoa e seu legado. Não é incrível como a arte pode transmitir tanto significado? O que realmente move a capital do Canadá, Ottawa? Compreender a administração em Ottawa revela camadas fascinantes de complexidade. Como a capital do Canadá, Ottawa é não apenas o centro político do país, mas também um ponto de regulação e sistemas que afetam o funcionamento do governo. O Canadá, conhecido por suas vastas paisagens e população multicultural, possui leis específicas que são aplicadas de maneira diferente em cada província e território.
A gestão de Ottawa é moldada por normas federais, mas as leis locais também têm um papel importante. Por exemplo, a cidade de Ottawa gerencia serviços como coleta de lixo e transporte público, seguindo tanto as diretrizes locais quanto as federais. Essa dualidade cria um equilíbrio complexo, onde os funcionários municipais colaboram com líderes nacionais para resolver questões que vão desde políticas ambientais até planejamento urbano. Como essas regulamentações garantem harmonia em uma cidade tão dinâmica. Explorar essas questões nos ajuda a entender não apenas Ottawa, mas também a própria essência do Canadá. Prepare-se para se surpreender com a mágica de embaralhar cartas. Você sabia que ao embaralhar um baralho padrão de 52 cartas, existem cerca de 8 vezes 10 elevado a 607 na potência de combinações possíveis? Esse número é impressionante. Para comparação, é muito maior do que a quantidade estimada de estrelas em todo o universo observável, que é cerca de 10 elevado a 22ª potência. Você consegue imaginar quantas maneiras existem de organizar essas cartas? Cada embaralhamento cria uma sequência única, que provavelmente nunca existiu antes na história do universo. Então, da próxima vez que você distribuir cartas no pôquer ou jogar um jogo de cartas, lembre-se de que você está experimentando uma pequena parte dessa criatividade infinita. Não é apenas um jogo, é uma visão das maravilhas matemáticas da probabilidade e das combinações contidas em um simples baralho de cartas. Não é incrível? Você vai se surpreender ao saber que a Antártica está congelando. O frio extremo na Antártica não é apenas por sua localização ao sul. Vários fatores únicos contribuem para suas temperaturas baixas. Primeiro, a Antártica está a uma altitude muito alta, frequentemente acima de 3.000 metros, o que significa que o ar é muito mais rarefeito e frio. Além disso, no inverno, o continente recebe pouca luz solar, o que significa que quase não há calor para aquecer. Por fim, as vastas extensões de gelo brilhante que cobrem a Terra desempenham um papel importante em manter o frio. O gelo tem alta capacidade de reflexão, o que significa que reflete a luz solar de volta ao espaço, em vez de absorvê-la. Essa combinação de grande altitude, falta de luz solar e superfícies refletoras cria um dos lugares mais frios da Terra. Então, da próxima vez que você pensar na Antártica, lembre-se de como suas características únicas trabalham juntas para manter esse frio. Por que a Espanha usa um fuso horário incorreto? Essa curiosa situação começou em 1940, quando o ditador espanhol Francisco Franco tomou a polêmica decisão de alinhar o fuso horário do país com o da Alemanha nazista. Antes disso, a Espanha seguia o horário de Greenwich, GMT, que se ajustava melhor à luz natural do dia. No entanto, Franco adiantou o relógio em 1 hora, adotando o horário da Europa Central, CET, para se alinhar com a Alemanha, e essa decisão ainda não foi revertida. Como resultado, muitos espanhóis enfrentam amanheceres tardios e pores do sol ainda mais tardios, muitas vezes jantando às 10 da noite. Essa diferença de horário também leva a um estilo de vida peculiar. Por exemplo, os horários das refeições são bastante tardios em comparação com outros países. Alguns estudos mostram que essa discrepância afeta os hábitos diários e até a saúde. Curiosamente, ao longo dos anos, houve discussões sobre a possibilidade de voltar ao horário original, mas mudanças significativas ainda não ocorreram, porque uma solução tão simples permanece sem resposta. Prepare-se para sabores incríveis. Estudos mostram que as mulheres geralmente têm mais papilas gustativas do que os homens, o que torna a percepção do gosto feminino mais apurada. Isso significa que as mulheres conseguem identificar melhor os sutis nuances de sabor. Não é interessante? Teorias evolutivas sugerem que essa sensibilidade se desenvolveu para ajudar as mulheres a detectar alimentos estragados ou tóxicos, especialmente durante a gravidez, quando isso é crucial. Imagine poder perceber sabores que outros não notam. Além disso, muitas mulheres se enquadram na categoria de superdegustadoras, o que significa que elas têm significativamente mais papilas gustativas. Isso não só enriquece suas experiências gustativas, mas também destaca a complexidade da percepção humana. Por exemplo, enquanto alguns podem achar o brócolis levemente amargo, uma superdegustadora pode sentir uma explosão de sabores vibrantes que outros mal percebem. Então, da próxima vez que você estiver saboreando uma refeição, pense em todas as incríveis sensações que as mulheres podem perceber de forma mais intensa. Não é uma ideia deliciosa?
Descubra como a paixão de Van Gogh acendeu a criatividade. Vincent van Gogh, um dos artistas mais famosos da história, começou sua jornada na pintura aos 27 anos, mergulhando em um mundo de cores e emoções que mudou a arte para sempre. Surpreendentemente, ele começou a pintar apenas aos 26 anos. Apesar de ter começado relativamente tarde em comparação com outros artistas, a energia incansável de Van Gogh resultou em uma produção criativa impressionante. Em apenas 9 anos, ele criou mais de 800 pinturas, mostrando seu estilo único e ousado uso de cores. Essa rápida transformação de iniciante a mestre demonstra que verdadeira paixão e dedicação podem levar a resultados extraordinários. Cada pincelada sua contava uma história, revelando suas lutas e alegrias. Hoje, obras como Noite Estrelada e Girassóis ressoam com milhões, provando que nunca é tarde para seguir seus sonhos e paixões. Você consegue imaginar como sua vida e arte podem te inspirar? Você sabia que as plantas podem limpar a poluição? Algumas plantas incríveis, conhecidas como hiperacumuladoras, conseguem absorver e armazenar metais pesados do solo contaminado. Essa habilidade extraordinária permite que elas sobrevivam em condições onde a maioria das outras plantas não consegue. Quando essas plantas crescem em áreas poluídas, elas atuam como uma equipe natural de limpeza, removendo substâncias nocivas como chumbo, cádmio e arsênio do solo. Cientistas estão investigando como podemos usar esse processo natural para restaurar terras degradadas e melhorar o meio ambiente. Esse método, chamado fitorremediação, oferece uma maneira econômica e ecológica de combater a poluição do solo, em comparação com os métodos tradicionais de limpeza. Ao utilizar essas plantas, não apenas ajudamos a natureza, mas também criamos lugares mais seguros para a vida selvagem e para as futuras gerações. Não é incrível como algo tão simples pode ajudar a curar nosso planeta? Descubra como a Coca-Cola é produzida nas Maldivas. Esta bebida refrescante ganhou um novo jeito de ser feita ao usar água do mar dessalinizada. Transformando água salgada em água potável, a Coca-Cola utilizou tecnologias avançadas para criar sua bebida favorita, até mesmo nas ilhas. O processo de dessalinização remove o sal e outras impurezas da água do mar, tornando-a segura e adequada para consumo. Esse método inteligente não só trouxe um ingrediente local único, mas também destacou a conexão entre química e comércio. Ele mostra como a ciência pode resolver problemas reais, especialmente em lugares onde a água doce é escassa. Então, da próxima vez que você beber Coca-Cola, lembre-se do caminho especial que seus ingredientes percorreram, criados bem no coração das Maldivas. Você sabia que o Bob Esponja tinha outro nome? Muito antes de se tornar a esponja do mar otimista e única que todos amamos, o Bob Esponja, calça quadrada, tinha um nome completamente diferente. Quando o criador Stephen Hillenburg apresentou o personagem pela primeira vez, ele o chamou de Esponja Boy. Esse nome deveria refletir sua natureza divertida e suas aventuras emocionantes debaixo d'água. No entanto, descobriu-se que Esponja Boy já era usado para um produto de limpeza de pisos, o que fez Hillenburg repensar sua escolha. Após refletir, ele decidiu pelo nome icônico que conhecemos hoje, Bob Esponja Calça Quadrada. Essa mudança não só ajudou a evitar problemas legais, mas também deu ao personagem uma individualidade única que conquistou os corações dos fãs ao redor do mundo. As travessuras malucas do Bob Esponja e seu otimismo aparecem em cada episódio, tornando-o um personagem querido na cultura pop. Você consegue imaginar essa série com outro nome? Você sabia que o Montreal Canadiens são lendas do hóquei? Os Canadiens têm um recorde impressionante, com o maior número de campeonatos na história do hóquei profissional. Com 24 vitórias na Copa Stanley, essa equipe lendária conquistou um lugar especial no coração dos fãs ao longo das gerações. Fundada em 1909, ela não apenas mostrou habilidade incomparável no gelo, mas também criou uma rica tradição que celebra a cultura do hóquei no Canadá e além. Fãs apaixonados lotam as arenas, orgulhosamente vestindo suas camisetas vermelhas, brancas e azuis, criando uma atmosfera elétrica em cada jogo. Jogadores como Maurice Richard e Jean Béliveau se tornaram nomes conhecidos, simbolizando a excelência neste esporte. Seu legado não são apenas as vitórias, é uma comunidade, orgulho e a emoção do jogo. Seja você um fã de longa data ou um novato no esporte, a história dos Canadiens oferece uma visão fascinante do que torna o hóquei uma paixão tão querida na América do Norte.
Você vai se surpreender ao saber que o Dia dos Namorados começou na prisão. A primeira conhecida carta de amor foi enviada por Charles, Duque de Orleans, em 1415. Você consegue imaginar escrever uma carta de amor de uma cela escura e fria? Charles, capturado na Batalha de Azincourt, escreveu uma tocante mensagem para sua esposa, enviando-a à distância, apesar de sua prisão. Este cartão é considerado o início de uma tradição que se transformou na celebração do amor que conhecemos hoje. Em vez de um simples cumprimento, a mensagem de Charles expressava sentimentos profundos, mostrando como o amor pode florescer mesmo nas piores condições. Mais de 600 anos depois, ainda honramos esse espírito, enviando cartões e presentes para nossos entes queridos. Portanto, sejam complexos ou simples, cada cartão de amor carrega um pedaço da história, lembrando-nos de que o amor não conhece limites, mesmo diante das dificuldades. Não é fascinante essa história? Prepare-se para se surpreender com o crescimento do seu nariz e orelhas. Ao contrário de muitas outras partes do corpo, o seu nariz e as orelhas continuam a crescer com a idade. Isso pode parecer surpreendente, mas é verdade. Enquanto a maioria das características para de se desenvolver após a puberdade, essas duas são uma exceção. Por que isso acontece? Principalmente por causa da gravidade e do enfraquecimento natural da cartilagem que sustenta essas estruturas. Com o tempo, a gravidade puxa nossas orelhas e nariz, fazendo com que eles fiquem um pouco caídos e se estiquem mais do que quando éramos mais jovens. Essa mudança constante significa que, com a idade, nossos narizes e orelhas podem parecer diferentes, às vezes maiores do que esperávamos. Curiosamente, não se trata da formação de novas células, mas de como a nossa cartilagem existente muda. Então, se você notou mudanças em suas características, saiba que isso é uma parte natural do envelhecimento. Não é incrível como o nosso corpo funciona? A verdade é que o conhecimento pode nos enganar. A ilusão do conhecimento é uma distorção cognitiva fascinante, onde as pessoas acreditam erroneamente em informações que podem estar erradas, muitas vezes porque soam familiares. Essa distorção pode levar a equívocos que nos acompanham, como as discussões sobre se os tomates são frutas ou legumes. Do ponto de vista botânico, os tomates são classificados como frutas, pois se desenvolvem a partir da flor da planta e contêm sementes. No entanto, muitas pessoas os veem como legumes devido ao seu sabor salgado e ao uso frequente em saladas e molhos. Isso destaca como nossas experiências passadas e crenças culturais moldam nossa compreensão do mundo. Quando permitimos que a familiaridade nos engane, podemos nos apegar a ideias erradas, ignorando informações precisas. Portanto, da próxima vez que você estiver certo sobre algum fato, pergunte a si mesmo: isso não é uma ilusão?